Salve galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. One Piece, Naruto e Bleach, três grandes animes. Mas vocês conhecem um nome que são usados para ele? Eles são chamados de Big Three, ou os Três Grandes. Mas por que eles são chamados de os Três Grandes e quem inventou esse nome e por que eles são chamados assim? Existe um termo chamado Big Tree que se refere a Naruto, criado por Masaki Kishimoto, One Piece, criado por Ichiro Oda, e Bleach, criado por Chichikubo, que são esses três animes que vocês estão vendo. Mas existe um motivo para isso. Eles não foram chamados de os grandes três à toa. Os grandes três foram chamados assim porque eles foram reconhecidos como um dos três grandes pilares dos anos 2000. Porque o que acontece? Nos anos 2000 eram os anos de auge dos animes. One Piece, Naruto e Bleach estavam em lançamento. Tanto nas suas revistas da Shonen Jump, quanto também nos seus capítulos de anime. E esses três animes passaram em TV aberta. Ganharam muita audiência, ganharam amplitude também, passaram no Cartoon Network. Então eles começaram a vender muito na Shonen Jump, ganharam muita mídia, ganharam muitos fãs, e nessa época eram os primórdios da internet. Então surgiram muitos fóruns de fãs de Bleach, de Naruto e de One Piece. Surgiram muitos fóruns desses três animes, se tornando os três animes mais rentáveis da Shonen Jump. Também nos meados de 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, nesse período ali. E isso fez com que os fãs, isso mesmo, os fãs, os chamassem de Big Three, ou os Grandes Três. O termo Big Three não é um título oficial, né? Não foi a Shonen Jump quem chamou eles de Grandes Três. Não foi também as editoras, não foi a TV Tóquio, não foi a Bandai. Foi os fãs. Fóruns de fãs criaram o termo Big Three para se referir a esses três: Bleach, One Piece e Naruto. Porque eles eram muito famosos e tinham um grande número de fãs. E a Shonen Jump reconheceu eles como grandes ícones vendáveis. Naquela época, né, 2002, 2000, 2001 até 2009 ali, eles eram três pilares financeiros da própria Shonen Jump. É claro que tinha um outro cara que também era um pilar financeiro, mas a gente vai chegar lá. Esses três aqui eram pilares financeiros. A venda deles era muito alta. Eles pegavam top 1, top 2, top 3 ou top 4, né? Ficava vindo os quatro primeiros. O termo Big Three, ou os grandes três, se popularizou tanto que painéis de eventos começaram a usar painéis com esses três lado a lado. Inclusive, produtos como licenciaturas de jogos, a Bandai, todos os grandes envolvidos, né, a Crunchyroll, ali, todos os grandes envolvidos com o mercado de animes passaram a reconhecer o termo Big Three, os grandes três, e associar esses três em painéis de eventos, em jogos, em crossovers comemorativos, porque eles eram de fato grandes três ícones. Mas vocês perceberam que eu falei que eles ficavam entre os quatro primeiros e que eu falei os grandes três, mas eu não mencionei Dragon Ball? Eu mencionei Naruto, eu mencionei Bleach e eu mencionei One Piece. Mas os grandes três não conta Dragon Ball. Você já parou para pensar por que não conta a obra lendária de Akira Toriyama? E por que ele não é considerado um dos grandes três? Nessa época aí, entre 2000 a 2009, mais ou menos, que é a época de lançamento do Big Three, eles entravam entre 1, 2, 3 e 4. Sempre pegaram o top de 1 até 4, porque alguém nunca saiu do top 1. E esse alguém é Dragon Ball Z. A obra de Akira Toriyama nunca saiu do top 1. Ou ele estava em primeiro, ou ele estava em segundo, ou ele estava em terceiro, mas ele nunca saiu do top 3. Dragon Ball Z nunca saiu do top 3 na vida. Então eram sempre esses quatro grandes pilares. Mas eu falei o grande Big Three. E o grande Big Three não inclui Dragon Ball. Não é estranho que o grande Big Three não inclua Dragon Ball, sendo que ele fazia parte dos grandes top 3 de animes da época da Shonen Jump? E por várias e várias vezes, esses quatro animes, Dragon Ball, Naruto, One Piece e Bleach, ficaram ali, né, disputando ali primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Por que Dragon Ball não estava no Big Three? Por que Dragon Ball não é reconhecido como Big Three? Talvez essa fanart te responda.
Você pode ver ali o Goku, como se fosse o Sensei, né? Como se fosse o mestre. E 3 crianças. Monkey D. Luffy, Kurosaki Ichigo e Uzumaki Naruto, representando os Big Three. Então, assim, Dragon Ball nunca foi considerado membro do Big Three porque ele estava acima do Big Three. Dragon Ball é chamado de o pai do shonen moderno, ou seja, a obra de Akira Toriyama serviu de referência para Ichiro Oda, para Tite Kubo e para Masaki Kishimoto. Então, sem Dragon Ball, não teríamos o Big Three. O Big Three só existe porque antes existiu Dragon Ball. Dragon Ball Z é o pai do shonen moderno. Ele é conhecido como o lendário, né? O primeiro de todos. Talvez tenha até algum outro, mas eu acho que não tenha nenhum que seja mais famoso, né? Realmente, Dragon Ball foi o que quebrou bolha, furou barreira e tal. Então, ele é considerado o pai do shounen moderno. E sim, ele não entra no Big Three porque ele é considerado superior ao próprio Big Three, tá? É por isso. Tá, eu gastei esses momentos iniciais do vídeo para explicar o porquê que existe o Big Three, quem são o Big Three e por que Dragon Ball não tá no Big Three. Já está explicado isso? Vocês já entenderam que são os 4 grandes lendários, os 4 grandes pilares. Ok. Só que agora vamos ao ponto. O Big Three está morrendo. O Big Three está chegando ao fim. O Big Three está deixando de existir da forma como conhecemos. Presta atenção, Naruto já acabou. Ah, mas existe Boruto. Vamos combinar. Boruto não tem a mesma fama que Naruto. E não é tão bom quanto. Então, Boruto não é Naruto. Naruto já acabou. Foi o primeiro. Aí tem outro ponto. One Piece. Luffy já tá Gear 5, Luffy já tá enfrentando Imusama, já tá mais próximo de One Piece do que sempre teve, ele tá quase virando o rei dos piratas. E a gente tá no arco final. Estamos próximos do final de One Piece, muito próximos. Então a gente vai ver um One Piece no final, muito próximo, a gente já tá no arco de Elbaf. Então mais um membro do Big Three tá indo embora. Vamos falar um pouquinho de Bleach. Bleach está voltando com força total no arco da Guerra de Mil Anos. Só que ele tem o arco da Guerra de Mil Anos e uma graphic novel, né, uma adaptação do Arco do Inferno, que talvez vire um anime. Mas está no encerramento, está no final também. Então a gente tem o Big Three indo embora, saindo de cena. E aí, como é que a gente fica? Porque a gente cresceu vendo esses caras. Você cresceu vendo Naruto. Você cresceu vendo One Piece. Você cresceu vendo Bleach. E agora? Como é que fica? A gente tem uma porrada de animes novos, atuais, né? Solo Leveling, Doctor Stone, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, várias e várias, Yomi no Tsugai, vários e vários animes novos surgindo. E muita gente diz que com o fim do Big Three vai surgir um novo Big Three, né? Vai ter um novo campeão de vendas. Que Demon Slayer até poderia se tornar um novo campeão de vendas e tal. Gente, vamos lá. Demon Slayer é excelente. Ele é, sim, um anime muito relevante na atualidade. Solo Leveling é um anime muito relevante na atualidade. Mas eu não acho que vai ter um novo Big Three. Assim como ninguém toma o lugar de Dragon Ball. Vai existir, sim, novos campeões de vendas, porque, evidentemente, One Piece, Naruto e Bleach vão parar de vender. Mas ninguém vai tomar o posto deles. Porque existe uma coisa chamada legado. Existe uma geração inteira que viu esses 3 animes do começo. A gente acompanhou a história de Naruto desde quando ele ainda era um pirralho catarrento sem bandana. E a gente viu ele casar, viu ele se tornar Hokage. Então a gente não vai simplesmente abandonar esse troço. Ninguém vai abandonar a jornada do Luffy. Ninguém vai abandonar a jornada de Kurosaki Ichigo. Assim como ninguém abandona até hoje o icônico legado por trás do trabalho do Akira Toriyama. Então, sim, vão ter novos campeões de venda, vão ter excelentes animes novos, porque tem mesmo, né? Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, tem realmente ótimos animes novos. Mas nada toma o legado e o título desses campeões do passado, vamos dizer assim. Então o Big Three vai continuar sendo o Big Three. Porque existe uma coisa chamada nostalgia, e existe uma coisa chamada saudosismo que vai mantê-los no cargo que tem, assim como o próprio Dragon Ball, que se mantém também. Então, assim,
Vão existir novos campeões de venda, vão existir novos animes. O mercado está mudando para os animes mais curtos, né? Não são mais 700 episódios, não são mais 1000 episódios, como o próprio One Piece. São as versões mais compactas, né? De animes mais curtos, tem menos fillers e tal. Mas ainda assim, o legado daqueles animes que a gente viu no SBT, na Rede Manchete ou na Cartoon Network vão continuar. Porque a internet vai preservar isso. Você, eu e outros mais, a gente cresce, fica barbudo, cria família e vai incentivar nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, o que for, a ver aqueles animes antigos. Tipo, vê esse anime aqui da minha época que foi comigo e tal. Você acaba incentivando outras pessoas. Quantos animes você já indicou para uma pessoa? Ou quantos animes você recebeu de indicação? Vai continuar vendo gente que vai voltar para ver One Piece porque é gente que não viu. Um primo que não viu, um filho. E vai ter gente que vai se cativar porque alguém recomendou. Eu mesmo comecei One Piece muito tarde. Nós que crescemos ali em 2000, 2002, 2004, até 2009, ele está vivendo o fim de uma era. Estamos sim. Estamos nos despedindo do Big Three, dos três grandes, né? Eles estão chegando ao fim. Naruto, inclusive, já chegou. Mas o legado deles vai permanecer. É o que eu disse, mais pessoas que ainda não viram vão acabar conhecendo a obra, vai viralizar trechos. Hoje em dia tem TikTok, tem muita coisa curta. Vai viralizar trecho, o cara vai ficar curioso e você vai acabar vendo. Vários animes novos que eu reconheço porque eu vi pedacinhos lá no TikTok e fui pesquisar que anime que é e tô vendo. Então pode acontecer disso acontecer com a geração nova também. Então eu não acho que o Big Tree vai mudar. Assim como o próprio Dragon Ball nunca vai deixar de ser Dragon Ball. Ele nunca vai deixar de ser o pai do shounen moderno. Não vai existir um novo Big Tree. Pode existir novos campeões de vendas. Mas o Big Tree permanece sendo Bleach, One Piece e Naruto eternamente. O que resta para nós nesse momento é aproveitar o final da jornada, né? Que está no final da jornada do Luffy, ali no arco de Elbaf, e também está no final da jornada do Kurosaki Ichigo, na Guerra dos Mil Anos, e talvez ali no Arco do Inferno, que vai ser adaptado ou não, que a gente não tem confirmação ainda. Mas, seja como for, a gente está no final desses dois personagens aí, né? Tá no final da saga deles. A de Naruto a gente já chegou ao fim, que eu não considero Boruto, tá? Boruto é cânone, mas é aquilo, né? Meio A, meio K. Tem suas partes boas, tem mais parte ruim do que boa. Mas enfim, vamos deixar isso para outro vídeo. O fato é que a gente tem que aproveitar esse restinho de caminhada do Big Tree agora, acompanhar esses novos episódios de Bleach que está sendo lançado, que tem uma qualidade de animação excelente, muito superior à de quando a gente via, né, por causa da tecnologia atual. E curtir mesmo, porque vai surgir novos animes e tudo bem. O mercado de anime tem que evoluir, porque tem uma tendência a novos públicos. E a gente vai ter a oportunidade de indicar os nossos animes antigos para pessoas que não conheçam. Porque sim, vai nascer pessoa daqui a uns 10 anos que nunca vai ter visto Naruto. Porque não é da época deles. E Naruto já acabou. Então você vai poder chegar, olha, tem um anime de um ninja lá que você pode ver, que é legal pra caramba. Então vai ter continuação do Big Tree? Vai, porque você vai poder indicar para a geração que nunca viu. E é isso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.